Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 12, que nos traz como título o verdadeiro sentido de serem dois em um. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, não deixe também de tirar dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. O texto áureo nos diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verdade aplicada, uma só carne, passou a vigorar porque Deus viu que não era bom o homem estar só, pois não havia quem lhe correspondesse. Texto de referência, Mateus 19. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, logo aqui na introdução nos diz: serem dois uma só carne sempre foi mal interpretado. O verdadeiro amor envolve corpo, alma e espírito. Onde dois se fundem em um, não há mais espaço para individualismo, egoísmo, egocentrismo. Vamos explicar aqui rapidamente essa questão. Ser uma só carne não significa anular a personalidade. Não podemos confundir a personalidade que é inerente a cada um com individualismo. O individualismo pressupõe que a pessoa ela pense tão somente nela própria, sem levar em consideração o outro. Então, dentro de um casamento, o individualismo é quando se pensa apenas em si e não no seu cônjuge. E isso pressupõe respeitar a individualidade, a personalidade de cada um. Então, a individualidade não deve ser confundida com o individualismo. Aqui, quando fala de egoísmo, o egoísta é aquele que pensa apenas e tão somente em si mesmo. E, portanto, isso leva ao egocentrismo, que é a prática egoísta. Aqui no tópico primeiro, a união precisa estar no corpo. Então, a lição dividiu em 3 tópicos, como de praxe, e primeiramente a união no corpo. Unidade física, corpo. A unidade física busca o prazer com a pessoa amada, a geração de novas vidas e a perpetuação da raça humana. Então, quando se fala de uma só carne, embora não exclusivamente, isso inclui também a questão sexual, porque vamos lembrar, já falamos disso em outras ocasiões. O sexo ele só é pecaminoso quando fora do casamento e antes do casamento. Mas dentro do casamento, não somente ele é permitido, como ele é incentivado pela própria Bíblia. Como em outros vídeos eu já abordei, um bom exemplo é a abordagem que nos é mostrada em Cantares de Salomão. Mas notem que a lição resgata aqui 1 Coríntios 7,5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. O que é defraudar um ao outro? Justamente negar as relações sexuais sem que o outro tenha o consentimento. É óbvio que ter relações à força, mesmo dentro do casamento, isso pode ser considerado até mesmo uma violência, quase que um estupro, embora uns achem isso estranho. Mas no outro extremo, negar relações sem mútuo consentimento, isso a Bíblia classifica como defraudar. E aqui a Bíblia vai explicando o porquê. Por algum tempo, e isso tem que ser por algum tempo, para vos aplicares à oração e depois ajuntai-vos outra vez. Geralmente há essa dúvida. Se na véspera da Santa Ceia há uma obrigação de suspender relações sexuais. Não, desde que seja por consentimento mútuo. Porque dentro do casamento não há
um pecado. O pecado, mais uma vez eu digo, é a união sexual fora do casamento e, se ainda não é casado, antes do casamento. Nós temos passagens, por exemplo, lá no Pentateuco, quando fala de santificar e aí passar um período sem ter relações com mulher, isso visava um propósito específico, mas isso não significa que o sexo dentro do casamento seja pecaminoso. Volto a dizer, isso é um pensamento medieval que precisa ser evitado. Então, aqui no subtópico 1.1, precisam estar conectados no corpo. O corpo é a sede da alma e do espírito. O corpo entra em contato no âmbito físico. A união do corpo é a entrega física de uma forma responsável, consensual e com amor. O relacionamento sexual, embora a grande função seja a procriação, existe prazer porque Deus fez a união sexual para que proporcionasse prazer mútuo entre o marido e a esposa, entre o marido e a mulher. Agora, casados, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, do mesmo modo o marido. Então, é uma entrega de um para o outro. 1.2. Fatores que influenciam uma só carne. Para que uma só carne funcione, precisa de Deus, precisa de amor, precisa de responsabilidade, precisa de diálogo, precisa de renúncia. O sexo é uma grande demonstração de amor. Portanto, embora alguns, de maneira bastante prejudicial, façam o sexo a parte do amor, pensando apenas numa questão de atração física, Deus, ele criou o sexo para ser a grande demonstração de carinho e de amor dentro do casamento. Por isso, não se pode conceber um relacionamento sexual sem amor. E por isso que a prostituição em seus vários níveis, ela acaba sendo condenada por Deus. Entre outras coisas, por não haver amor. 1.3. Ao unir-se ao cônjuge, o individualismo é eliminado e a individualidade permanece. Individualismo é tudo aquilo que você pode passar para outra pessoa e não faz. Você não divide, você não reparte, o que é chamado de egoísta quando a pessoa só pensa nela. O eu está aflorado, o egocentrismo prevalece e a pessoa quer que tudo gire em torno dela. São pessoas que pensam que o centro do mundo está nela, não levam em consideração os outros. As únicas pessoas que têm dificuldade real de compreender o universo além dela são os autistas. Mas fora isso, o que Deus requer é que cada um de nós possamos compreender que não somos ilhas, não estamos isolados, nós fazemos parte de um todo. Então aqui vem a essência, dentro de um casamento, de ambos serem uma só carne. Entender que você está num casamento, não está sozinho. Fazendo então um balanço aqui do primeiro tópico, eu ensinei que a unidade física mostra como é estreito o relacionamento conjugal. Tópico 2, a união precisa estar na alma. Então os 3 tópicos vão acompanhar a tricotomia, ou seja, a composição tríplice do homem. Primeiro falou do corpo, agora vai falar da alma. Vamos lembrar que alma é a sede das emoções. A alma, ela permite primeiro a sua individualidade, não individualismo, a sua personalidade, e proporciona suas emoções. Portanto, quando aqui diz no subtópico 2.1, precisa estar conectados na alma, por ser a sede das emoções, sentimentos, desejos, afetividade, pensamentos, identidade de cada indivíduo, não pode haver frieza no relacionamento dentro do casamento. Precisa haver o amor, isso pressupõe a emoção. Um casamento em que você passa a ter frieza, você precisa consertar isso, você precisa da ajuda de Deus e, se necessário, até de um psicólogo. Vamos lembrar que existe terapia de casal.
E vamos lembrar mais uma vez que psicólogo não é algo prejudicial. Existem psicólogos até cristãos. Assim como o médico cuida do corpo, o psicólogo ele se preocupa em cuidar da alma. E nós temos crentes, temos casais que precisam sim da ajuda de psicólogo. Nesse caso, um sente a dor do outro. Se um estiver doente, o outro não se considera com saúde plena porque estão conectados. Vamos lembrar daquela passagem de Romanos: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, dentro do casamento é a mesma coisa. 2.2. A consciência de não trocar o casamento por nada. O que Deus uniu, ninguém o separe. Se tiver que escolher entre o casamento e os amigos, escolha o casamento. Se tiver que escolher entre o casamento e os parentes, escolha o casamento. E eu vou mais além. Se você é um ministro da casa de Deus, se de alguma forma, alguma atividade como ministro está provocando um afastamento no casamento, procure analisar se o que está sendo pedido é da parte dos homens ou de Deus, porque Deus jamais vai pedir algo que permita uma separação dentro do casal. Eu vi já casos de pastores que se separaram porque, a pretexto de seu ministério, não estavam dando a devida atenção à sua esposa dentro do lar, e vice-versa. Muitas esposas enganjadas no trabalho feminino e que não estavam dando a devida atenção ao seu marido. Vamos lembrar que a igreja começa em casa e, portanto, nenhum ministério em que atividades estão por algum motivo separando, isso pode ser aceitável. 2.3. O entendimento de que a reconciliação conjugal é possível. Reconciliar-se é voltar a restabelecer boas relações com a pessoa amada com quem estava brigado ou em sérios conflitos. Já falamos sobre isso. O fato de serem uma só carne, o fato de estarem ligados pela alma também, como está abordando nesse tópico, não significa uma anulação da personalidade. Mesmo quando nos convertemos, nós não mudamos de personalidade, nós mudamos de caráter. E justamente por não haver uma anulação da personalidade, é necessário compreender que conflitos eles vão aparecer inevitavelmente, porque ninguém foi criado igual ao outro. Engana-se quem pensa que para você se casar, a pessoa com quem você vai se casar precisa ser idêntica. Não. Você precisa saber lidar com as diferenças. Por isso, embora conflitos possam aparecer aqui e acolá, eles só não podem se tornar corriqueiros. Um casal que briga todos os dias, isso precisa ser revisto. É preciso haver entendimento, é preciso haver reconciliação conjugal. Portanto, fazendo aqui um balanço do tópico 2, eu ensinei que para que o casamento seja saudável, deve haver unidade no corpo, na alma e no espírito, sendo que o espírito vai ser mencionado agora no tópico 3. A unidade espiritual. A unidade espiritual busca sentido para a vida e isso pode ser construído dentro do próprio casamento e no relacionamento com Deus. Qual é a função do espírito? Embora o espírito esteja em íntimo contato com a alma, porque ambos constituem a parte imaterial, enquanto a alma ela se constitui na sede das emoções, constitui a sua personalidade, o espírito permite o contato com Deus. E pelo fato do homem ter essa possibilidade de ser autoconsciente e de ter a possibilidade de ter a consciência da necessidade de se comunicar com Deus, o espírito também pode-se dizer que é a sede da inteligência. Ser uma união no espírito significa que ambos têm o mesmo propósito espiritual. Por isso que a Bíblia alerta sobre o jugo desigual, quando alguém tem uma religião e o outro tem uma outra religião. Então sabemos que isso não é recomendado pela Bíblia.
até porque os dois precisam estar unidos no propósito de adorar o mesmo Deus. 3.1. Precisam estar conectados no Espírito. O Espírito é a sede da consciência, do racional, como nós já falamos, do tribunal da alma, da inteligência do ser humano. A falta de união no Espírito tem levado muitos casais ao fracasso, porque ficam restritos só ao corpo e à alma, prazer e sentimentos sem a razão. Então, quando fala de espírito, não é apenas o espiritual na conexão com Deus, mas também a questão do racional. Vamos lembrar que, inclusive, Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto ele precisa ser racional. Aqui no 3.2, o que Deus uniu não separe o homem. Jesus deu essa instrução em Mateus 19, 3:9. Isso também está lá em Marcos. Os que se separam é por causa da dureza de coração, falta de compreensão e perdão. Já falamos sobre isso, existem muitas razões pelas quais casais se separam. Temos visto até pastores se separando. Existem questões psicológicas envolvidas, mas o que a Bíblia nos diz é que existe esse remédio amargo chamado divórcio. Então, ao contrário do que alguns pensam, o divórcio é sim bíblico, mas o que Jesus aborda aqui é que apenas o adultério é um ensejo para que exista o divórcio. Alguns dizem, mas aquele que foi o ofendido, ele tem obrigação de perdoar. Nós precisamos perdoar. Só que como recuperar a confiança? Primeiro ponto. Segundo, e se o ofensor não desejar continuar? Por isso que é tão terrível você perder a confiança, que esse é o motivo pelo qual Jesus permite, digamos assim, que haja o divórcio no caso de adultério. A dureza de coração aqui está se reportando àquele que provocou o adultério, aquele que é o ofensor. Basta dizer também que Jesus, de uma certa forma, está comentando o Deuteronômio 24:1, que fala ali sobre o divórcio ocorrendo por encontrar alguma coisa indecente. A coisa indecente nós podemos classificar, por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, a mulher que está constantemente sendo agredida pelo homem. E eu já escutei relatos, não deveria acontecer, mas já ouvi relatos de pastores que agridem suas esposas. Então, à luz de Deuteronômio 24:1, nós podemos entender que isso também é um ensejo para o divórcio. Trocando em miúdos, podemos dizer que o grande problema não é o divórcio, e sim o uso abusivo do divórcio. Da mesma forma que Jesus precisou controlar algo que estava sendo corriqueiro, banalizado. Homens que se separavam, divorciavam da mulher apenas por ter soltado o cabelo, apenas por ter queimado o arroz e assim por diante. Então, o divórcio ele não pode ser banalizado. Entender que ele está na Bíblia, mas existe norma, existem restrições, sérias restrições ao divórcio. E isso não tem sido observado hoje em dia, porque o divórcio é uma exceção a uma regra. E qual é a regra? Como está aqui no título do subtópico 3.2, que é o que Jesus declarou. O que Deus uniu, não separe o homem. 3.3. A presença de Deus enche o espírito. A presença da terceira dobra de cordão leva o casamento a não se quebrar facilmente. Então é um versículo bastante utilizado aqui para mostrar uma das possibilidades para que não haja o divórcio. Lá em Eclesiastes 4:2 diz que o cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Ou seja, além do marido e da mulher, precisa haver Deus, Cristo, abençoando essa união. E assim nós poderemos ter casamentos abençoados. Sabemos que é um problema hoje no meio evangélico a quantidade de divórcios, mas nós precisamos da ajuda espiritual e, sendo o caso, também ajuda psicológica. Muitos cristãos precisam parar com a mania de não querer a ajuda psicológica. E que Deus abençoe.